Os evangelistas nos narram, com alguns detalhes, este milagre que acabamos de ouvir, a cura de um paralítico. Jesus tinha ido para a sua cidade, a cidade de Cafarnaum, que fica à margem do lago de Genezaré. E chegando lá, entra numa casa, sempre acompanhado por grande multidão, a casa fica cheia, e eis que levam a Jesus um paralítico. Levavam numa espécie de padiola, ou uma espécie de maca. Como não pudessem entrar, eles sobem na casa e, por uma abertura, descem aquele paralítico diante de Jesus. E é nesse contexto que Jesus, vendo a fé daqueles que conduziam aquele paralítico, olha para ele e, antes de curar aquele mal físico, Jesus disse: tem confiança, filho, os teus pecados te são perdoados. Depois que começaram a pensar em seus corações que Jesus estava blasfemando, Jesus dá a prova ali, dá a sua credencial de que ele pode perdoar pecados e que tem autoridade para isso. Depois disse: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa, e aquele homem ficou curado. Aquele paralítico, ele é símbolo do ser humano quando cai no vício. Primeiro fica paralisado, não pode se mover, porque o vício, que é diferente do pecado, o pecado ele é pontual, ele é singular. O vício é um estado de pecado, em que a pessoa, de tanto repetir o mesmo pecado, cria aí um mau hábito e fica como que uma segunda natureza dele. E esse mau hábito é um vício. E é uma segunda natureza porque a pessoa fica tão dependente daquele pecado no qual ele está viciado, que a pessoa não pode se mover espiritualmente, não caminha, não vai à frente, ou dá um passo para frente e dois para trás. Às vezes reza apenas a sua oração para manter um certo status, põe aqui entre aspas, diante de Deus. Às vezes, quando se confessa, é apenas para anestesiar a sua consciência, porque, na verdade, as confissões são mal feitas, ou são apenas para dar uma certa satisfação psicológica ao seu sentimento de culpa, mas não é fruto de um verdadeiro arrependimento e de um propósito firme de emenda. O vício, ele pode ser não apenas de pecados graves, mas pode ser também de pecados leves, que nós chamamos de pecados veniais, ou de defeitos dos quais a pessoa não quer se livrar, ou pecados veniais deliberados, que, embora não tirem a graça, enfraquecem a vida espiritual e a pessoa fica num estado de tibieza, como quem está escorregando numa ribanceira e vai cair a qualquer momento. Portanto, o mau hábito ou vício é uma verdadeira, diziam os antigos, uma verdadeira outra natureza no homem, em que o homem não consegue se levantar e muito menos caminhar. É escravo das paixões e muitas vezes é necessário que haja a ajuda de outros e que os outros venham e intercedam por ele para que ele possa receber a graça, porque nem ele tem forças nem coragem para fazer isso. E exatamente esse é o símbolo daquele paralítico que vai carregado por outros porque não consegue ir sozinho. Na vida espiritual acontece a mesma coisa para com aquele que está viciado em algum pecado ou não quer deixar algum defeito e termina fazendo as pazes com ele. Quando muitas vezes peca, já peca pensando no perdão, eu vou pecar, mas depois eu vou lá e me confesso. Quer dizer, abusa assim da misericórdia, da graça de Deus, e isso torna mais difícil a pessoa ter uma verdadeira conversão. Uma das consequências do vício na vida espiritual e na nossa vida é exatamente tirar de nós o discernimento.
A pessoa perde a capacidade de discernir, de ponderar o que é bom, o que não é bom, o que preciso fazer, o que não preciso fazer. Mas não digo discernimento apenas do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista prático, o que nós chamamos de discrição de juízo. Do ponto de vista prático, um juízo prático a respeito do que eu devo fazer para deixar essa situação. Eu perco completamente esse discernimento. Primeiro, do ponto de vista espiritual, porque a pessoa perde o discernimento com relação à sua vida espiritual e com relação à própria eternidade. Como que virando as costas para Deus, desconhece o próprio Deus. O Monseigneur de Ségur, ele, um dos seus livros, Histórias Várias, ele conta uma historinha que vem bem ilustrar isso que eu estou falando para vocês. Um pai sai com a sua filha, a quem ele amava, de quem ele cuidava com muito carinho. Ele sai para passear com ela numa feira. E lá naquela confusão da feira, a filha se solta da mão dele e desaparece. E ele fica desesperado, procura daqui e dali e não acha a menina naquele tumulto de gente. E depois procura, a feira se acaba e onde é que está a menina? Sumiu. E ele anuncia, procura, pergunta e perde a menina. Anos depois, ele passando por Londres, diz: Monsenhor, vê lá um cartaz de saltimbancos e vê lá uma foto de uma mocinha que poderia ser a sua filha. E ele então entra e lá dentro vê num palco a filha dele, já mocinha. Um pouquinho diferente, mas o seu coração de pai reconhece, é a minha filha. E ele então vai direto a ela com os braços abertos, cheio de alegria, chorando e gritando: minha filha, eu te encontrei. E ela olhou para ele assim, diferente, e disse: eu não te conheço, mas sou eu, teu pai. Eu me chamo tal, você tal. Eu não conheço o Senhor. Vai embora daqui, eu não conheço. E já começou a ficar incomodada com aquele pai e que começou a contar histórias. Quando você era pequena, você fez isso, fez aquilo, você deitava no meu colo, eu te dava carinho, te contava histórias, saíamos juntos, passeávamos, ríamos nos bosques, nos parques. Não conheço. E já querendo sair, meio incomodada, olhava para trás e estava lá aquele que seria o dono dela, que olhava irado, já querendo avançar naquele pai, todo choroso, porque a filha não só o deixara, como agora não o reconhecia. E aquele homem teve que ir embora sem a filha. Essa história nos faz lembrar a pessoa que está no vício. Muitas vezes teve uma vida de fervor, de piedade, muitas vezes teve, quando criança, orientação espiritual, fez primeira comunhão, crisma, recebeu tantas graças, estudou o catecismo, enfim. E depois, quando cai no vício, perde totalmente o discernimento e diz para Deus: não te conheço mais. E olha para trás e vê o diabo que fica ali dominando e impedindo que ela se aproxime de Deus. E como Deus respeita aquela liberdade, Deus deixa. Não porque Deus queira, mas Deus permite. Perde-se completamente a dimensão de vida eterna. Uma vez eu tive a oportunidade de conhecer um grande pregador. Um grande pregador. Que terminou se perdendo. Era um grande pregador de retiros. Retiro de Santo Inácio. Mas, em algum momento da vida, por uma fragilidade, caiu. E depois terminou deixando o ministério. E depois veio vender o seu cálice, vender os seus paramentos de ordenação. E a gente disse: fulano, e o inferno? E ele, que já estava
coitadinho, chafurdado, numa situação difícil e terrível e de escravidão, olhou e disse: e se existe inferno? Falou tanto do inferno, pregou tanto. E se existe inferno? Rezamos para que tenha se convertido e tenho fé em Deus que tenha acontecido isso. Certamente ainda está por aí. Mas falo isso para vocês exatamente para mostrar que quem está de pé, cuide que não caia. E se cair, levante-se. Não deixe o vício tomar conta. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Não tenha preguiça. Vá. Converta-se. Porque o vício destrói essa capacidade de discernir e leva a pessoa ou a levar uma vida incoerente e hipócrita, ou simplesmente a se entregar totalmente. Nenhuma das duas é boa, pelo contrário, todas são terríveis. A segunda consequência do vício, eu disse a primeira, diz respeito à vida espiritual. A segunda consequência é a vida temporal, porque todo vício causa um grande prejuízo à vida temporal, à nossa vida aqui na terra. Não só nos tira do céu, como nos prejudica aqui na terra. Peguem, por exemplo, um homem viciado no álcool. Quanto transtorno ele causa à vida dele, à sua saúde, aos seus filhos, à sua esposa. Aquele que é viciado no jogo, quanto transtorno. Perde tudo, tem que vender as coisas, fica num desespero, porque comprou o que não podia, jogou o que não podia, está sendo perseguido para pagar suas dívidas. Quanto mal o vício faz à vida temporal. Ou aquele que que é invejoso, que vive infeliz, e as pessoas chegam para ele e dizem: louva, olha só que coisa bonita, fulano conseguiu tal coisa, o outro conseguiu tal coisa, ele fica num desespero, falando mal de todo mundo, julgando a todo mundo, dizendo isso tudo é errado, tinha que ser, não merece isso, tinha que ser para mim, ou coisas do tipo. Todo vício é prejudicial também para a vida aqui na terra. Não só prejudicial à pessoa, mas prejudicial às pessoas que estão em volta. Veja, por exemplo, um escandaloso, uma pessoa que leva a vida escandalosa. Como faz mal na igreja? Uma pessoa que é incoerente, que no domingo na igreja está muito bem, canta, louva, dá glória a Deus, mas no mundo vive como um pagão. Quanto mau exemplo! Como o vício faz mal, e muitas vezes leva outra pessoa a também cometer a mesma coisa, o mesmo desatino. Esse é um estado terrível, que prejudica também do ponto de vista temporal. Faz mal a si e faz mal aos outros. E as pessoas alertam: deixa disso, para com isso, e o outro não consegue ou não quer. Tal é a consequência de qualquer vício, qualquer que seja, na nossa vida. E o vício só se adquire quando você começa a repetir os mesmos atos. Assim como a virtude, ela se adquire com a repetição de atos bons, o vício com a repetição continuada de atos maus. E se você repete sempre, você vai ficar viciado. Vai ficar na dependência, vai ficar encarcerado, com correntes que vão te amarrar ao teu próprio cadáver. Como vencer isso? Aí nós voltamos ao Evangelho. Primeira coisa necessária é a oração. Precisamos rezar. Não tenho paciência mais para rezar, mas reza a si mesmo. Não tenho vontade, reze a si mesmo. Reze. Não só a oração sua,
mas peça a outras pessoas também para rezarem por você. E aí adquiramos o compromisso, independente de quem quer que seja, e não julgando a ninguém, rezemos uns pelos outros. Muita gente não se converte, embora humanamente sejam pessoas até bondosas, naturalmente falando, mas não se convertem porque estão agarradas, atreladas aos seus próprios vícios. Muitas vezes vícios muito internos, mas não conseguem dar um passo. Por isso nós precisamos rezar uns pelos outros. Mais do que julgar, devemos rezar. E nosso Senhor diz àquele paralítico 3 coisas: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Nós devemos sempre fazer essas 3 coisas, seja para não cairmos no vício, seja para nos levantarmos dele, se já estamos lá. O primeiro, levanta. O que é levantar? Tenha vontade de melhorar. Tenha força de vontade. É claro que a nossa vontade é fraca e o que mais nós devemos pedir a Nosso Senhor é força, porque às vezes as forças elas vão se acabando e a pessoa não tem coragem mais nem de dizer: meu Deus, me ajude, estou fraco. Mas é preciso se levantar, é preciso não se entregar, é preciso não fazer as pazes com o pecado. Caiu, levante-se. Levante-se. Não fique lá deitado. É frio, duro, sujo. Não fique caído. Levante-se. Precisa de coragem. Peça a Deus essa graça, mas levante-se. Tenha força de vontade. Tudo está aí na vontade. É na vontade. Porque às vezes nós entendemos, sabemos o que precisamos fazer, mas a vontade fica, não dá. E não dá. Eu não consigo viver sem tal coisa, sem tal pessoa, sem tal situação. Isso causa pânico, até do ponto de vista psicológico, não só espiritual. E muitas vezes até com consequências físicas. Mas é preciso levantar. Levanta. Se não tem forças, pede força para alguém, mas levanta. Toma o teu leito. Toma a tua cruz. Toma o teu sofrimento. Toma a tua penitência. Vai ao confessionário com coragem, com sinceridade, com abertura de coração, com espírito de sacrifício, com penitência. Toma a tua cruz, toma teu leito. Toma a tua cruz. Vai a Jesus sacramentado. Vai à comunhão. Vai à Santa Missa. E uma vez arrependido e perdoado, recebe Jesus. Aproveita da sua presença dele na sua vida e deixa essa vida ser transformada por ele, porque sem ele nós não podemos nada. Confiou demais em si próprio, caiu? Agora desconfie de si próprio e se agarre a Jesus. Se apegue a ele. Não o deixe. Mesmo naqueles dias em que você esteja se sentindo mal, com saudade do pecado, mesmo assim, apegue-se a Jesus. Mesmo naquele dia em que você não está com muita vontade de rezar, não tem aquele prazer, aquele consolo, reze a si mesmo. Não deixe. E seja insistente. Toma a tua cruz. Sofre as consequências dessas quedas e as consequências do deixar as quedas. Um dia de cada vez. Nenhum vício se vence de uma hora para outra. O vício se vence
um dia de cada vez. É assim. Por hoje, não. É assim. E deixe o amanhã nas mãos de Deus. No dia seguinte, diga a mesma coisa. Hoje, Senhor, eu não quero cair. Dá-me forças. E vai em frente. E substitui aquele tempo que tu usavas para pecar com outras coisas. Vai procurar o que fazer. Vai procurar o que fazer. Coisa boa. O mundo está aí precisando de tantas coisas que nós podemos fazer. Muda o teu foco, o teu objetivo de vida. Toma o teu leito e vai para a tua casa. Ir para casa tem um significado muito interessante. Ir para casa significa, em primeiro lugar, recolhe-te. Cala essa boca. Para de ficar olhando para todos os lados. Deixa essa curiosidade de ficar olhando para tudo e todos. Vai para a tua casa, trava essa língua. Para de falar. Vai para a tua casa, para com esse prurido, essa coceira de ouvir, quer saber de tudo. Essa curiosidade vã. Vá para a tua casa, fecha a porta do teu coração e coloca lá dentro só Jesus, conversa com Ele. Aproveita da intimidade dEle. Vai para a tua casa, significa recolhe-te e faz dentro do teu coração a tua oração. Vai para a tua casa, recebe Jesus na Eucaristia e fica ali com Ele, aproveita da sua presença. Vai para a tua casa, vai para a igreja, que é a tua casa, não o mundo, mas a igreja. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mas eu sou muito fraco. Muito fraco. Às vezes não tenho nem vontade de me levantar. A briga é feia, porque o diabo já tomou conta. Você deixou. Mas tem alguém que vai te ajudar. Alguém forte que vai te ajudar. Começa e vai vencer. O Antigo Testamento conta a história de um povo filisteu, que combatia contra o povo hebreu. Era um povo malvado, muito malvado. O povo hebreu nunca foi um povo guerrilheiro, de guerra, de briga. Mas tinha lá seus soldados e brigavam. Às vezes vencia, às vezes apanhava pra caramba, às vezes era levado como escravo para outras terras. Mas lá estavam os filisteus. Eles tinham, os judeus, os israelitas tinham um rei Saul, que tinha sido reprovado por Deus pela sua vaidade. E aparece então um menino que diz: eu vou combater contra os filisteus. Os filisteus tinham um homem muito forte, muito grande, que era mais poderoso que um exército. O nome dele era Golias, o chamado gigante Golias. E aquele menino, 13, 14 anos, franzininho, não tinha nenhuma experiência de batalha, a vida dele era cuidar do rebanho de seu pai, e ele disse: eu vou combater os filisteus. E começaram a rir dele. Você combateu os filisteus? E ele tinha lá uma funda, que era uma espécie de tecido forte, com uma pedra, e que de vez em quando ele pegava os lobos que vinham pegar as ovelhas do pai, e tinha uma mira espetacular e pegava no lobo. Eu consigo isso. Aí riram mais ainda. Vai vencer um exército com uma funda? Mas deixa aí. E Davi vai. E quando aparece lá o Golias, com suas armaduras, seu capacete, olha aquele menino mirradinho e diz: por acaso eu sou um cachorro para você vir com essa pedrinha aí e me matar? Venha, eu vou pegar você e comer você vivo. E Davi, depois de dar uma lição de moral nele, pega a sua funda e pá! Vai na cabeça de Golias com uma só pedrada, e Golias cai,
Davi corre em cima de Golias e pá, vai lá e corta-lhe o pescoço. Com uma funda, venceu Golias. Esta funda é o terço, é o rosário. Não para ficar balançando assim, igual as crianças fazem, mas para pegar assim e rezar para Nossa Senhora. Ela socorre. Eu não consigo me levantar, reza a Nossa Senhora. O dragão é forte, é muito forte, eu não consigo. Ele pode ser forte, mas como Davi venceu Golias, nós venceremos o dragão com o terço na mão. E é com Maria. Mas eu não tenho piedade nenhuma, rezo de qualquer maneira, reza a si mesmo. Nossa Senhora é tão boa na mira, que você rezando, ela vai acertar a cabeça dele, e ele vai cair. Essa é a nova funda de Davi para esses últimos tempos que nós estamos vivendo. É a funda do rosário. Com esta funda, nós vencemos batalhas. Ninguém poderá nos deter, mas temos que rezar o terço. Portanto, vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê forças e coragem para continuarmos essa caminhada, e aí nós nos levantamos e vencemos qualquer batalha, seja dentro de nós, seja fora de nós. Mas eu caí no pecado de novo, padre, e o que eu faço? Reza, senão vai cair de novo. Pega o terço. Não tenho piedade nenhuma, reza a si mesmo. Reza a si mesmo. Esta funda, que é o rosário, ela faz milagres a olhos vistos. Portanto, levanta, toma teu leito, vai para a tua casa com o rosário na mão e deixa a Nossa Senhora que ela vai tomar conta. Amém.